Amados irmãos e irmãs, nesta sexta-feira da 14ª semana do Tempo Comum, a Igreja nos apresenta o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados com como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, um evangelho muito forte. Nem parece ser uma boa nova, uma boa notícia, mas é. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Já meditamos sobre a escolha dos apóstolos, o envio, e agora Nosso Senhor vai deixar muito bem claro para onde eles vão. Os apóstolos são enviados em território inimigo e sem proteção, como ovelhas frágeis no meio de lobos vorazes. Como o jovem Davi, que lutou contra Golias, completamente desarmado, ele lutou em nome do Senhor. Também no Novo Testamento, diante de Pilatos, o procurador romano afirma ter poder para libertar Jesus e poder para crucificá-lo. Jesus responde: não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado do alto. Quando temos o temor de Deus, todos os outros temores desaparecem. Jesus não visa ter muitos seguidores. Jesus busca verdadeiros discípulos. Ele não inverniza sua mensagem para atrair seguidores. Ele não pretende ter uma multidão de prosélitos. Ele procura pessoas valentes que sejam capazes de dar a vida por ele. E muitos cristãos hoje podem cair na armadilha de pensar que o cristianismo é simplesmente se dar bem, tudo vai dar certo. É fácil acreditar que se formos amáveis e bondosos, todos também nos amarão, mas não foi isso que Jesus disse. Jesus deixou muito bem claro que a perseguição fará parte da igreja e que não devemos nos surpreender quando isso acontece conosco. Quando tudo muitas vezes está em paz, talvez a nossa pregação, nosso testemunho está frágil. Às vezes nós estamos em conluio com o próprio mundo, com a ideologia do mundo. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Vamos meditar essas duas imagens, ovelhas e lobos. A ovelha é um animal pacífico e dócil. A ovelha não tem armas, não tem veneno, não tem garras e ainda mais nem tem uma visão boa. É uma presa fácil, muito atraída pela voz do pastor. E o lobo é o contrário, tem garras, tem instinto de comer, de devorar. E é assim que Jesus está nos enviando. E nós poderíamos até perguntar, mas Jesus, por que não nos envia como leões fortes? Porque
a força não dependerá de nós. Essa compreensão é muito importante. A capacidade de ter êxito no reino dos céus depende dele, depende do pastor. A ovelha depende absolutamente do pastor. E se a ovelha estiver com o pastor, estará protegida, fortalecida, pois Jesus é o bom pastor que dá a vida por nós. É Ele que nos defende, somos enviados como ovelhas no meio de lobos. Porém, temos um pastor aí com um cajado que nos defende. Somos enviados não como ovelhas abandonadas, sozinhas e desgarradas, mas como ovelhas que escuta a voz do seu pastor. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Duas imagens profundas também aqui de nosso Senhor, grande mestre da humanidade. Prudentes como as serpentes e simples como as pombas. A serpente não é um animal muito simpático e atraente, nem sequer tinha boa fama na Bíblia, inclusive era chamada o mais astuto dos animais. E nosso Senhor vai justamente solicitar, exigir, até ordenar que nós tenhamos a astúcia, a sagacidade, a prudência das serpentes. Esse versículo continua tendo várias interpretações fantasiosas, infelizmente. Nós poderíamos perguntar, onde está sua astúcia de serpente, irmão? Até chocaria isso, né? Onde está sua prudência de serpente? É interessante nos questionarmos e meditarmos que Jesus não disse a astúcia de um rabino, né? Então é importante que vocês tenham a astúcia de um rabino, mas de uma serpente. Às vezes parece que deveríamos ter mais em mente o mandamento da simplicidade do que da prudência. Não, na realidade não se trata de opções alternativas, mas de duas caras da mesma moeda que devemos tentar viver de maneira complementar. Então é como se fosse cara e coroa, a prudência e também a mansidão ou a simplicidade. É necessário complementar a simplicidade com a prudência, caso contrário, seríamos tolos. Como também é necessário complementar a prudência com a simplicidade, caso contrário, seríamos maliciosos. A serpente só ataca para se defender. Ela sempre passa como que despercebida. Essa é a sua estratégia. Mas quando ela é ameaçada, ela se defende. Precisamos ser astutos, ter precauções. A serpente não costuma entrar num terreno onde ela é vulnerável. Ela se põe em posição onde vai atacar e não onde será atacada. A serpente sempre é precavida. A serpente sabe quando o seu oponente é mais forte do que ela. E por isso que muitas vezes ela prefere até fugir. É importante que saibamos quando a tentação é mais forte para não cairmos nela. E Jesus acrescenta como para equilibrar: sejam também simples como as pombas. A pomba não vai atacar para comer. A pomba confia. Se você oferece alimento para ela, ela se aproxima de ti. A pomba não luta pelo alimento de forma voraz. É um animal pacífico. É Jesus que faz a obra. Somos instrumentos dóceis nas suas mãos. Não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Por isso, quando formos perseguidos, entregues a autoridades, como diz nosso Senhor, há dificuldade sim, mas o importante é como nós estamos enfrentando-as. Estamos rodeados de lobos, sim,
Achamos que não temos capacidade, achamos que não temos armas para nos defender. É bom que nos demos conta também dessa fraqueza, pois quando somos fracos, aí é que somos fortes. Ele é nossa fortaleza, Ele é o nosso escudo. Mesmo que eu ande pelo vale tenebroso, nenhum mal eu temerei. Estás comigo com bastão e com cajado. Assim seja.